Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso de História do primeiro ano do ensino médio. Dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos agora falar sobre a sociedade e economia dos hebreus. Vamos lá? Dois avanços técnicos possibilitaram a fixação dos hebreus em Canaã, a domesticação do camelo e a difusão de instrumentos de ferro. Canaã era uma terra árida, sem muitos recursos hídricos. O camelo, por ser um animal que necessita de pouca água, era o meio fundamental de transporte no deserto. Já com o uso de ferramentas de ferro, foi possível perfurar poços e construir cisternas para armazenar a água da chuva, utilizada para irrigar os campos. À medida que se sedentarizam, se sedentarizavam, os hebreus deixavam de ser pastores nômades e se tornavam agricultores, comerciais e artesãos, né? Vou chamar um pouquinho da cá. Isso. Ah, assim, com a instituição da exploração familiar da terra, começaram a ocorrer divisões sociais, porém a terra ainda não era considerada propriedade privada, vista como sagrada, pertencia ao clã familiar, e o proprietário tinha direito apenas ao usufruto dela. Nas cidades, os artesãos e os artistas se organizavam em corporações formadas de acordo com o ofício de cada um. Havia corporações de padeiros, fiadores, tecelões, oleiros e alfaiates e etc. A dominação externa. Após a morte de Salomão, por volta de 925 AC, a.C., foi possível manter a unidade política dos hebreus. As 10 tribos do norte se separaram, formando o reino de Israel, com capital em Samaria. Ao sul, as 2 tribos restantes formaram o reino de Judá, com capital em Jerusalém. Por volta de 720 a.C., as tribos do norte foram conquistadas pelos assírios e seus moradores se dispersaram. Teve início, então, a primeira diáspora dos hebreus. Os habitantes do norte passaram a ser conhecidos como samaritanos, habitantes de Samaria. Considerados inferiores pelos do sul por terem se misturado com os estrangeiros, os habitantes do reino de Judá ao sul passaram a ser conhecidos como judeus. Então, vocês podem ver que existe essa divisão de superior e inferior, que às vezes a Bíblia toca nesse assunto e as pessoas não têm muita ideia do que possa ser, né? Como o bom samaritano, essas passagens, né? Vamos lá. O reino de Judá sobreviveu até 586 a.C., quando o rei Babilônia, Nabucodonosor II, conquistou a região e ordenou a destruição do Templo de Jerusalém. Depois disso, houve uma sucessão de domínios estrangeiros persas a partir do século V a.C. e macedônico no século IV a.C. e romano depois de 63 a.C. Na ausência de uma unidade política duradoura, era necessário escrever e documentar tudo, criando uma memória que garantisse a preservação de sua cultura e o sentimento de partilhar um passado comum. Essa memória, codificada num conjunto de tradições escritas e numa história comum, constitui a identidade cultural que caracteriza os judeus até a atualidade. Agora eu vou falar aqui questões contemporâneas. As disputas atuais entre os descendentes de Isaac e Ismael,
né? O que acontece hoje ainda. Após a criação do Estado de Israel em 1948, os planos da ONU para dividir a região entre palestinos e israelenses fracassaram, dando origem a uma série de conflitos. Após obter sucesso nas guerras contra as nações árabes da região, Israel deu início à ocupação dos territórios palestinos, deixando milhares de civis em condições precárias. Agravaram a situação as ações de grupos islâmicos fundamentalistas, como o Hamas, que realizam ataques terroristas e boicotam planos de paz. A intransigência dos radicais de ambos os lados dificulta a coexistência pacífica entre esses dois povos, tão próximos por suas tradições culturais, mas tão distantes por suas desavenças políticas. Essa guerra tivemos aí, estamos vendo, estamos tendo, não para, né? Infelizmente, ela, como é que se diz, não tem prazo humano, pelo menos para parar, né? As ideias diferem muito, os radicais de ambos os lados não se bicam, não se entendem, mas nós estamos aqui para contar a história, tá bom? Então, gente, essa aulinha terminou, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre a Bíblia e as pesquisas arqueológicas, tá? Desde pequeno, pequenininho, a aula não ficar muito grande, que usaremos o tema para a civilização marítima dos fenícios, tá bom? Então dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, isso ajuda o nosso canal, melhora o nosso canal e melhora o nosso trabalho. Vamos trazer mais inscritos, né? Isso aqui é uma iniciativa gratuita, vai ajudar vocês aí. Eu sei que tem milhões de vídeos aí com o assunto, com professores, mas a gente bota uma sementinha também nesse espaço, com essas informações dadas aqui. Então, até a próxima aula.